Eu queria começar pelo seguinte, deputada. A impressão que dá é que, em meio à pandemia, já que o Senado está cuidando da CPI desse assunto, a Câmara vai tocar a parte que lhe cabe ali de reforma eleitoral. Eu queria começar te ouvindo primeiro sobre isso, sobre se vocês vão tirar o foco da pandemia, porque essa é a impressão que às vezes acaba passando para quem está de fora. A segunda questão é a seguinte: a cláusula de barreira foi o grande X aí da questão nessa última mini reforma eleitoral que foi feita no Congresso, e existe um movimento para se tentar reverter isso, né? Qual a sua opinião sobre a cláusula de barreira e o que você acha que vai ser consenso nessa comissão que você está relatando? Qual é o assunto que já há consenso? Olha, dificilmente tem consenso em alguma coisa de reforma política, né? Mas não é para tirar o foco da questão da CPI, pelo contrário, a questão é procedimental, nós temos que aprovar qualquer alteração na legislação um ano antes das eleições. Portanto, para uma PEC tramitar e ser aprovada até outubro, não tem como ela não começar a ser discutida agora. Como o foco do Senado, de fato, está na questão da CPI, está na questão da Covid, e a Câmara também consegue, com 513 deputados, dividir os grupos e discutir várias pautas separadamente. Isso é plenamente possível. As próprias comissões permanentes, você tem a Comissão de Educação, a Comissão de Ciência e Tecnologia, e cada uma está discutindo os projetos da sua área. Então, agora foi criada a comissão especial, que vai debater reforma eleitoral e política pelo prazo que nós temos exíguo até outubro. Por isso que foi criada a comissão, né? Então não é para apagar a CPI, nada. Com relação à cláusula de barreira, eu fui presidente, inclusive, da comissão que instituiu a cláusula de barreira. Eu acho que foi positivo. Agora, é muito importante a gente acender um debate sobre isso, né? Porque, assim, as pessoas, e é natural, elas têm raiva da política. Esse é um sentimento, infelizmente, que tomou conta dos brasileiros por N situações que a gente viu no país, a própria Lava Jato, muita coisa ruim, mas também tem muita coisa boa, né? A política é a grande ferramenta de transformação social para o nosso país. E as pessoas tendem a ver o excesso de partidos políticos como a culpa de todos os problemas do Brasil. Então, eles odeiam a política e falam: o problema é o número de partidos políticos. Agora, será que as pessoas seriam representadas hoje se houvesse no país somente os 4 maiores partidos do país? Eu pergunto, é uma reflexão que nós temos que fazer. Da onde aconteceu a grande renovação política nas últimas eleições? Foi nos grandes partidos? Foi nos médios? Foi nos pequenos? É claro que você teve a onda Bolsonaro, mas e o meio? Né? Então, eu acho que é muito importante a gente entender os impactos disso. Os impactos das decisões que se tomam e que muitas vezes se vende para a sociedade uma realidade diferente. Então, aumentar a cláusula de barreira é deixar somente que os atuais grandes partidos mantenham-se no poder. É isso que nós queremos? Né? Então, eu acho que... Mas também é aquilo, de um outro lado, eu entendo até a sua colocação, mas também do outro lado a gente tem essa infinidade de partidos que deixam qualquer um maluco. O eleitor, no fim das contas, nem consegue saber no que ele está votando, que tipo de... aliás, esta multiplicidade que a gente não consegue nem saber, afinal de contas, quantos partidos ainda... quantos partidos temos hoje, né? Amanhã já criam mais um, temos mais de 30, estava aí o presidente da República querendo criar mais um. Isso pulveriza qualquer tipo de, vamos dizer assim, de fundamento programático, porque não existe 30 ideologias diferentes, né? Não existe 30 ideologias diferentes. Então, você dizer que, não, eu sou centro... mas eu sou centro 3 centímetros para a direita, eu sou centro 2 centímetros para a esquerda. É uma vergonha, né? O partido mesmo do falecido Levi Fidelix, que Deus o tenha, infelizmente faleceu por causa da Covid, o PRTB, ele sempre foi um partido de aluguel. Sempre foi um partido de aluguel. Então a gente tem um problema com essa história de legenda de aluguel, a gente tem um problema estrutural da política partidária, dos partidos terem se transformado em máquinas de dinheiro para enriquecer os seus caciques, os seus dirigentes partidários, e que eles são incapazes de produzir uma liderança política. Tanto é que nós estamos em 2021
falando de campanha de eleição de 2022, discutindo a volta do Lula, porque a esquerda, nem a esquerda consegue produzir, se é que pode chamar Lula de esquerda, mas nem a esquerda consegue produzir uma liderança política. Todos se submetem, porque ninguém tem realmente capacidade de se colocar no cenário eleitoral. Eu vou proibir, inclusive, aqui de se chamar mini-reforma política. Eu que era... Ok. Deu uma falha no seu áudio. Pode você continuar. Está correto. Inclusive, eu que era muito contrária à cláusula, hoje eu sou favorável, sim, ao mínimo de cláusula. Quero te dizer isso. Eu acho que foi um avanço, de fato, tinha algumas legendas que não tinham projeto de construção partidária e política, né? Nós do Podemos mesmo lançamos o Álvaro Dias candidato à presidência da República, porque a gente entende que o partido ele tem que ser um instrumento de apresentar alternativas para a sociedade. O que acontece hoje é que você tem, de fato, algumas questões dessa nova realidade da sociedade que precisam avançar, né? E que precisam estar inseridas no contexto partidário. Por exemplo, até a briga ideológica que muito a classe política coloca para a sociedade, a briga direita-esquerda, eu sempre falo que o muro de Berlim já caiu faz tempo, né? E aí você tem uma nova geração de eleitores que vive uma nova era na história da humanidade, que é a era da tecnologia, que é a minha geração. É a geração que muitas vezes não viveu a redemocratização do Brasil, é a geração que o tempo todo está mudando e que se movimenta em causas. É o fora Dilma, é o fora Temer, é a lei da ficha limpa, as 10 medidas, isso é muito dinâmico. E é isso que tem movimentado a sociedade. Então, a grande crise de representatividade que tem não é só no Brasil, é no mundo. Esse é um movimento mundial. E aí começa a surgir no mundo os chamados partidos-movimentos, que reúnem coletivo de causas, porque as ideologias estáticas não falam mais com essa sociedade super conectada. Então não é o sistema, ou não é a cláusula que vai mudar uma questão cultural que tem no Brasil. O brasileiro hoje vota em pessoas. E aí, só para eu concluir, para não falar muito, que mulher fala muito, mas, por exemplo... Temos outras oportunidades para voltar no assunto, com certeza. Mas eu acho que é interessante eu abordar isso com você, por exemplo, as coligações, né? O pessoal fala assim, foi um avanço para o Brasil o fim de coligação. O fim de coligação foi um avanço no Brasil porque o eleitor votava em A e elegia B. E eu te dou uma nova visão, que eu não vou citar nomes, mas em São Paulo, por exemplo, nós temos um vereador do mesmo partido, não do Podemos, mas de um mesmo partido, da causa LGBT, que o primeiro suplente é evangélico, uma cantora gospel. Então, dentro do mesmo partido. Então, você acha que quem elegeu o vereador da causa LGBT, se ele amanhã sair, acontecer qualquer coisa, ele quer que assuma o núcleo evangélico? Então, assim, dentro do mesmo partido, o sistema proporcional, como ele é hoje, existe um pragmatismo. Para você atingir o coeficiente eleitoral, você coloca pessoas de voto na agremiação, para garantir o coeficiente eleitoral. Então, o critério é o voto. E aí é um problema, porque, de fato, você une pessoas que não pensam igual. E aquele que votou no A não quer eleger o B, dentro do mesmo partido. Então, quando as pessoas falam para mim do argumento de fim de coligação, porque não era correto o eleitor votar num candidato do partido A e depois ter um suplente do partido B ou eleger um partido B, isso acontece no mesmo partido. Então, a questão é que, teoricamente, muita coisa é linda, mas na prática de quem constrói, de quem sabe como funciona o sistema partidário, tem muitas correções que precisam ser feitas, né? E o fim de coligação triplicou o número de candidatos, né?